partir de agora, Debate Maravilha. Religião, comportamento e temas atuais em debate. Participe, dê a sua opinião. Está no ar, Debate Maravilha. Hoje, com grande alegria, nós estamos recebendo então os pastores lá, o pastor Jonas, pastor Gilberto Silva e pastor Claudinei Felipe, os irmãos que vão estar conosco hoje. O tema hoje, meu querido irmão e irmã, em nome do Senhor Jesus, e sejamos nós atentos, a fé pelo ouvir. E nós devemos ouvir tudo e reter aquilo que é bom, é do jeito que o Senhor nos ensina, tá? Então, o irmão, a irmã, o cristão, ele pode frequentar shows seculares, né? Então, nós temos primeiro a participação dos irmãos. Irmão Jonas, um prazer. Prazer, meu irmão William Jorge, Amém. Que Deus abençoe, aos pastores aqui à mesa, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E o irmão, ele vem de onde? Eu sou da Assembleia de Deus, Belo Horizonte. Onde? Da cidade de Contagem, regional Contagem. De Nova Contagem? Não, Contagem. Contagem mesmo? Isso, qual nossa bairro? subsede está no bairro Eldorado. No Eldorado, então. Isso, Praça Doutor Paulo Pinheiro Chagas, 257 em Contagem. Isso. Nós temos também, recebendo com alegria, o pastor, e graças a Deus pela vida do irmão, em nome do Senhor Jesus, pastor Gilberto Silva. Bom dia. Bom dia, William, bom dia aos pastores que estão aqui, bom dia aos ouvintes da 89.1 Maravilha. Eu sou o Gilberto Silva, Igreja Batista da Pompeia, sempre uma honra estar aqui no programa. O irmão Claudinei Felipe, um abraço grande, uma alegria poder recebê-lo também. Bom dia, William, uma alegria estar aqui, Isso, uma alegria estar aqui com os irmãos, com os pastores, cumprimento os pastores. Sou ali da Igreja Palavra Viva, nós estamos no bairro Horto, Rua Pouso Alegre, 2892, juntamente com o nosso pastor Raimundo Moia. Sim. Então, os irmãos, que em nome do Senhor Jesus, os irmãos sejam ricamente abençoados. E você, querido irmão e irmã, que está nos ouvindo, seja pelo rádio ou pelo Instagram, o YouTube, @rádio 89 Maravilha, o site 89maravilhafm.com e no nosso aplicativo também. Você já baixou o aplicativo? 89 Maravilha FM. Tá? Disponível no iOS, no Android, enfim. Bom, o tema de hoje se refere ao seguinte: o irmão, a irmã, enfim, o cristão, ele pode frequentar shows seculares. E aí nós vamos começar com o irmão, o pastor Jonas. Qual é a primeira visão do irmão? Pois não. Irmão Eli Jorge, pastores aqui presentes, a minha primeira visão, obviamente, é uma visão bíblica. E a Bíblia, a partir do momento em que você decide servir, ela não te impõe, mas ela te dá o direito de escolha, né? Eu começo pelo livro de Josué, no capítulo 24, quando Josué, ele fala para o povo: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, ou aos deuses a quem serviram os vossos pais que estiveram do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus desta terra. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha opinião é bíblica e ela se baseia na liberdade que Deus nos deu de escolher a quem servir. Porque, pastores, nós não somos livres, nós somos servos. Servos, no nosso caso aqui, nós somos servos do Senhor. A partir do momento que nos foi dado o direito de escolher a quem servir através do sangue que foi vertido na cruz, o sangue de Jesus, e nós escolhemos servir a Deus, então não é conveniente frequentar ambientes aonde Deus não está presente. Só para eu concluir o meu raciocínio, o show é uma abreviação que se dá para eventos humorísticos, eventos musicais e etc. Na verdade, esta palavra é um resumo desse tema, desse debate. Se tratando da música, falando da música, eu como também músico e cantor, eu entendo que a partir do momento que eu escolhi servir a Deus, a partir do momento que eu escolhi estar na presença de Deus e obedecer à lei do Senhor e nos seus mandamentos, na sua lei, meditar de dia e de noite,
então eu não posso me compactuar com aquilo que é do mundo. Sim. Então a minha resposta para aquele que serve a Deus, ele deve selecionar o ambiente que ele deve estar frequentando, e se aquele ambiente não falar do nome de Jesus, se a música que está sendo tocada ali, se o evento que está sendo realizado ali for um evento que de fato é promíscuo, se for um evento que de fato não é conveniente para aquele que serve a Deus, não, o cristão não deve estar ali. Pois não. Pastor Gilberto, a primeira visão do irmão? Eu trago aqui uma questão que é importante a gente notar dentro da temática do programa hoje, que a Bíblia não traz nenhum versículo de proibição relativa a frequentar shows, mas nós temos que notar que na palavra de Deus nós encontramos princípios espirituais que devem orientar toda a vida do cristão. Então a gente tem um chamado à santidade em 1 Pedro 1,15, nós temos a renovação da mente em Romanos 12,1, nós temos o cuidado com o que ocupa o nosso coração, que está em Filipenses 4,8, a necessidade de fugir da imoralidade, que está em 1 Coríntios 6, e o cuidado com o escândalo e com a consciência dos irmãos. Eu trouxe essa primeira reflexão recheada de versículos bíblicos que nos orientam a uma vida de santidade e uma vida mais próximas de Cristo. Nós temos que ser imitadores do Senhor. E temos que lembrar também que no Velho Testamento, em determinado momento, o próprio Deus fala dentro da fala do pastor, hoje escolhi a quem sirvais. E não somente isso, se é Deus, se é Baal, é Baal. Então nós temos que fazer a nossa escolha em relação a quem nós vamos seguir, se nós vamos de fato estar dentro dos princípios bíblicos ou se nós estaremos de portas abertas para o mundo, tendo toda aquela influência, seja da música, seja do local, e que em brevemente, após as outras falas, eu também trarei a minha visão dentro desta questão de poder frequentar show ou não, estilo musical e outras questões. Sim. Pastor Claudinei, a primeira visão do irmão? Eu compactuo com a informação do pastor Gilberto, né? Eu creio que, na minha primeira visão, essa questão parece até uma pegadinha, né? Porque a gente tem que avaliar, analisar para a gente responder. E a minha primeira resposta é que sim, no sentido de que a gente tem liberdade de ir onde a gente quiser. Agora, a segunda questão é: eu devo participar? Eu devo ir? O que está acontecendo naquele show? Quais músicas estarão sendo tocadas ali? O que será ministrado ao coração de uma pessoa que escolheu a viver uma nova vida e um novo caminho? Porque a partir do momento que nós conhecemos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as nossas decisões têm que ser pautadas naquilo que a palavra de Deus fala, naquilo que a Bíblia fala aos nossos corações. E aí eu trago alguns textos também para a gente começar a debater. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12, fala exatamente isso. Todas as coisas me são lícitas. Você tem liberdade de escolher onde você quer ir. Né? Isso não é só num show. Em qualquer lugar que a gente for, a gente tem que decidir se a gente quer ir ou não. E se a gente decidir ir, né, será que convém? Será que é ideal? Será que o ambiente é adequado? Esse ambiente vai glorificar a Deus? E a partir do momento que nós servimos a Deus, o Espírito Santo de Deus, ele está no nosso coração, na nossa vida. A gente não vive mais para a nossa conta, a gente vive o Evangelho, a palavra do Senhor. Como o apóstolo Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu tenho que frequentar locais que o Espírito Santo vá. Sim. Porque a partir do momento, se eu frequentar um lugar que não glorifica a Deus, que o Espírito Santo não pode estar naquele lugar, porque não vai estar no lugar de pecado, no local de promiscuidade, local que não é adequado ali para ele não vai estar lá. Então eu não posso frequentar esse lugar, eu não posso estar ali. Sim. Então eu preciso pautar as minhas decisões na palavra do Senhor. E também por causa do testemunho. Porque, por exemplo, se eu for num show secular,
Aí eu vou ter que explicar para a igreja inteira por que eu fui naquele show secular. Se eu começar a escolher quais shows que eu vou, quais músicas, você não pode escolher a música que vai ser tocada lá, que o cantor vai tocar, que ele vai cantar. Às vezes tem músicas que falam da natureza, que falam da criação, tem música que fala das águas, né? De tudo que Deus criou. Porém, no meio daquele show ali vai ter músicas que não glorificam a Deus. E se nós somos luz, sal e luz deste mundo, dessa terra, se Deus nos chamou para viver um vivo e novo caminho, nós precisamos pautar as nossas decisões de acordo com a palavra do Senhor. E quem pode moldar, quem vai falar conosco, onde nós podemos ir e não ir, é o próprio Espírito Santo de Deus. Né? Então eu não posso falar simplesmente pode ir ou não pode ir. Quem vai falar com você é o Espírito Santo. Ele que vai pautar, ele que vai falar ao seu coração, a sua vida. Então, mesmo que a gente tenha essa liberdade para fazer muitas coisas, nós precisamos discernir, escolher de acordo com aquilo que a palavra do Senhor fala. Sim. Bom, então vamos. Glórias ao Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Os irmãos estão preparados para ouvir, né? Amém. Vamos lá, meu querido irmão e irmã. Queria pegar um texto em nome do Senhor Jesus, creio bastante conhecido dos irmãos, Evangelho de Lucas. E aí o Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele vai dizer assim: assim tendes agido, pois veio João, o batizador, o João Batista, comendo pão, bebendo vinho. É o João? Não, o João não fazia isso. O João, ele foi julgado como aquele que tinha um demônio. Né? Está no Evangelho de João, capítulo 7, né? Ali a partir do versículo 24, tem todo o contexto, o Senhor vai falando desse contexto. Né? O João, ele não comia pão, não bebia vinho, e ele era julgado como aquele que estava com o demônio. Mas então chegou o Filho do Homem, ou seja, o Senhor Jesus se dirigindo a si mesmo, comendo pão e bebendo vinho, e condenais. Esse é um glutão, beberrão. Aí atenção a isso, amigo de publicanos e pecadores. E aí o Senhor nos ensina o seguinte: vós sois luz do mundo, sal da terra, luz do mundo. Então a pergunta para os irmãos em nome do Senhor Jesus é essa: a frequência de shows seculares. Aí, por exemplo, o irmão Jonas, ele tocou no assunto de teatro, não é? O irmão falou de comédia e tal, né? O Senhor Jesus, ele diz assim: esse é um glutão e beberrão. As pessoas se referindo a ele. Aí ele fala assim: amigo de publicanos e pecadores. Eu vim para aquele que julga ser um publicano pecador. E aí qual é o posicionamento da igreja? Será que eu estou falando em nome do Senhor Jesus, querendo de fato ouvir os irmãos? Porque como é que é o posicionamento do nosso Senhor em relação à questão do mundo? Eu vim para o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira, né? Mas se não tiver quem vá, quem anuncie, quem pregue e quem, como o irmão disse, testemunhe, como é que será isso? Pois não. Irmão William Jorge, pastores, só lembrando aos ouvintes que nós não somos antissociais, né? O fato de nós sermos cristãos não nos isola dos demais da sociedade. Nós estamos falando aqui de um ambiente específico que o cristão ele deve ou não frequentar. No meu ponto de vista, eu acredito que até se a gente ater a palavra dos demais pastores que aqui estão nesta mesa com a gente, nós temos uma unidade de visão aqui, apesar de alguns significados diferentes, mas a gente vai ater aqui que o cristão ele deve selecionar um ambiente que ele deve estar. E quem que nos orienta o ambiente que nós devemos estar? É a própria Bíblia Sagrada, é o próprio conhecimento da Bíblia Sagrada. Então nós aqui, como frente ministerial, os pastores aqui também como frente ministerial, a nossa função é ensinar
aos nossos irmãos o que a palavra diz. Então vamos nos ater ao que a palavra diz. O profeta Malaquias, em Malaquias 3,18, ele vai dizer assim: e voltareis e vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus, entre o justo e o ímpio. Qual é essa diferença? Essa diferença está no Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, diferença, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. De fato, o fato de nós estarmos num tempo da graça, de nós vivermos a graça da nova aliança, esta nova aliança ela não vem abolir a lei, né? Que é os mandamentos do Senhor para nós. A palavra de Deus ela não muda, passa os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passa. Então, se nós servimos a Deus, nós temos que estar firmados na palavra de Deus, ouvir a voz do Senhor, guardar os mandamentos que nos foi ordenado. Isto não é simplesmente lei, é obediência do cristão que serve a Deus, né? Então a diferença entre aquele que serve a Deus e que não serve é essa: ele não se assenta na roda dos escarnecedores, ele não anda segundo o conselho dos ímpios, ele guarda os mandamentos do Senhor, ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Essa é a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Nós não somos antissociais, mas nós devemos nos ater a ambientes, né, que agrada a Deus, até porque nós vivemos a palavra de Deus. Né? Nós vivemos este evangelho e, como diz os demais pastores aqui, nós somos luz, e luz foi feita para brilhar. E como podemos brilhar como luz? De repente não é nem querendo difundir na mente da sociedade a Bíblia, querendo ali no modo figurado, dizendo: vou abrir a cabeça do meu irmão, colocar a Bíblia ali dentro. Não. Muitas das vezes, irmão William Jorge, pastores, o nosso bom testemunho em certas situações, ele vai pregar muito mais que se de repente você abrir a Bíblia ali, né, e querer, né, o seu bom testemunho, o seu bom comportamento como cristão, no fato de não se envolver em escândalos, de não estar em ambientes que o nome do Senhor não é professado ali. Igual eu estou falando, eu disse para os irmãos aqui que eu também trabalho na área da música, eu tenho uma experiência muito grande com Deus nesta área, né? E eu digo aos irmãos, nós nascemos e fomos criados para adorar a Deus. Deus é o criador da música, né? Sim. Quando a gente fala de show, a gente tem a maioria dos shows, eles são música. Agora, nos últimos dias tá tendo o stand-up, né? Os comedies e tal. Mas a gente vamos nos ater à música aqui, que é o que as pessoas mais é o que tem um público geral, né? Será, irmão? Então, assim, vou fazer uma pergunta para o irmão. Sim. O estádio de futebol é um show? O estádio de futebol é um espetáculo, né? É um espetáculo, é um show, tem uma vertente diferente, né? Tem uma vertente diferente. Então eu vou me ater eu vou me alinhar com o pastor ali, que a gente tem que saber aonde vai, né? Sim. Você está no estádio de futebol, aí nós temos ali uma torcida, e a torcida tá ali uma torcida X e a torcida Y vão cantar. No meio daquelas canções tem palavras de baixo calão. Aos irmãos aqui que vão no estádio sabem disso. As músicas que as torcidas de futebol cantam tem palavras de baixo calão. Sim. E a própria palavra de Deus, ela fala que não é para sair nenhuma palavra torpe da nossa boca. Sim. Né? Então, se o ambiente, se as músicas que são cantadas ali, se os gritos da torcida que está sendo gritado ali não proferem o nome do Senhor, né? E tem um cristão ali no meio, por mais que você não participe, você não se sente bem. Então, assim, para não se sentir bem, né? Para estar num ambiente que não é adequado para nós, eu não digo que você não pode ir, né? Não vá a um campo de futebol, não assista a um show. Mas a própria Bíblia Sagrada, ela vai nos afirmar, e eu vou deixar até para os pastores aqui trazer referências a respeito disso, né? Nós devemos estar no ambiente que Jesus está, até porque nós escolhemos servir Jesus. Então, se o ambiente da torcida fala uma língua que eu não falo, canta uma música que eu não canto, né? Se o que é insinuado ali não é um ambiente que eu vivo, eu prefiro não estar ali. Não estou dizendo para você não ir,
né? Mas eu prefiro não estar ali, até porque eu sirvo a Deus. Sim, sim. E eu não sou livre. A partir do momento que eu sirvo, foi pago por mim um preço de sangue para eu escolher a quem servir. Então eu escolhi servir a Deus, eu vou servir a Deus. Sim, vós né? não sois de vós mesmos. Não né? sou de mim mesmo, eu pertenço a Deus. Né? Vamos ouvir então, pastor Sim, Gilberto. obrigado. Bem, eu vou trazer um contraponto em relação a isso, porque o próprio irmão William já leu, falou que Jesus chamou-nos para sermos sal da terra e luz do mundo. Então, quando o pastor traz a questão do testemunho, do escândalo, eu tenho que trazer para a nossa reflexão uma questão da missão. O que é a nossa missão? Primeiro, ser o sal da terra. E a gente pode trazer alguns argumentos. Quando Jesus estava nestes locais que aos nossos olhos não são locais propícios. Eu não ia lá, eu não ia. Nós temos que lembrar que ele estava ali como um médico. Jesus não participava do pecado deles, ele estava ali para curar, não como um consumidor de pecado, e a motivação dele era evangelizar e não divertir com aquela prática do mal. Aplicando a shows seculares, a gente tem uma questão, porque nós estamos falando do cristão. Nós não estamos individualizando a minha fé nem a de vocês. Sim. Então nós temos que lembrar dos outros cristãos. Então tem o cristão repórter, tem o cristão missionário, tem o observador crítico, que são os cristãos que escrevem os livros que nós consumimos para nós adquirirmos mais conhecimento e pregar a palavra de Deus. E ir com fé não é o mesmo que entrar no espírito do evento. O William chamou a atenção para uma questão do futebol, né? A gente, quando participa de uma partida de futebol, nós temos vários pastores que são convidados até pelos atletas que são membros da igreja. Se ali não é um ambiente onde eu posso estar, eu não posso ter atleta, equipe técnica, nenhum crente trabalhando ali naquela seara. Envolvido. Então nós temos que entender o seguinte: o que é estar num show secular? Se uma sobrinha, uma filha ou um filho está formando, existe o baile de formatura. Vai ter música, vai ter dança, dentre outras questões. Como cristão, eu não poderei estar lá. Se eu tenho um aniversário de um colega, eu me privo de ir lá, ou eu sou testemunho estando lá, seja ou num churrasco de um final de semana, ou seja em um outro tipo de festa. Porque a gente pensa num show, simplesmente o show no estádio, num teatro, mas e os outros lugares? E eu no outro protagonismo nestes lugares, eu posso ser luz do mundo, eu posso ser o sal da terra? Eis a questão. Então eu vejo como uma questão de estar no show secular, qual que é o seu propósito ali? Outras questões são diferentes, porque a gente sabe que quando envolve show secular, a gente vai ter ali, quando se trata de um grande show, a gente vai ter o consumo excessivo de álcools e drogas, erotização, a gente vai ter ali a questão da idolatria, porque as pessoas idolatram os protagonistas do show. Mas qual que é a situação que você vai estar ali? A gente sabe que consumir aquele produto e fazer parte daquele produto é uma situação. E quando você está ali como um testemunho vivo, não vou citar nomes, mas a gente às vezes vê pequenas sementes do evangelho, ela sendo pregada de uma forma que às vezes nós criticamos. O cantor de MPB, famosíssimo, que não acredita em Deus, não acreditava em Deus, muito pelo contrário, vem de um lugar onde a religião predominante ainda é outra, mas ele gravou uma música gospel há pouco tempo, cantou, fez show,
a saber, Caetano Veloso, através de um cristão, sem entrar no mérito de quem seja. E quando ele canta a música, não estou falando que ele está cheio do Espírito Santo. As pessoas que ouvem a música da boca dele, que foi levada através de um cristão, a mensagem do Cristo, direta ou indiretamente, sem entrar no mérito, e principalmente sobre a questão da ministração do Espírito Santo, ela foi fruto de alguém que conhece o Deus, que conhece Jesus Cristo, e foi lá e lançou uma semente. Então a gente tem que tomar o cuidado de proibição, porque essa proibição começa com o caráter da pessoa, da escolha que ela fez. Porque se ela vai cheia de Deus e cheia do Espírito Santo, seja por um convite, seja pelo trabalho do técnico de som e de todos os profissionais que eu falei, sim, ela tem a oportunidade de ser luz, de lançar sementes e de ser sal da terra naquele local, sim, independente de ser um show secular, de ser um teatro. Agora, o envolvimento com o tipo de evento é diferente. A gente tem, você pode ir no Palácio das Artes e é uma orquestra. Sim. Que é um outro público que não tem o consumo de álcool e não tem palavras de baixo calão. Então, usar o termo proibição, por isso que eu comecei a minha fala falando que na Bíblia não existe nenhum versículo que proíba, mas que a nossa conduta e a moldura, a moldagem do nosso caráter e a presença do Espírito Santo na nossa vida é que vai fazer isso. Porque se nós formos pecar, e se a gente não estiver com o Espírito Santo, a gente não precisa do show. A gente comete o adultério com a colega de trabalho. Sim. Pastor, Claudinei, pois não. O assunto é sério, né? Em nome do Senhor Jesus. E vai ficar mais sério ainda. Vocês podem esperar. O assunto é muito sério. É um tema muito bom, é um tema muito sério também. Os pastores trouxeram diversos pontos aí, bacana. Eu não coloco na mesma categoria show secular com estádio de futebol. Eu coloco na categoria diferente. O pastor Jonas ali, ele é músico, ele sabe a força que tem a música. A música, ela tem poder de penetrar no coração e na alma da pessoa. Mas um jogo de futebol, o que mais tem a música? Se engana, não. Mas o foco é diferente. Não, o foco é diferente. Eu não sei. Eu muito mais com o emocional do futebol. A questão da rivalidade do futebol, ela mexe muito mais com a música do que a música. O futebol, ele inflama, ele te leva até a agressividade, coisa que a música, em tese, não faz. O futebol, a música do futebol, ela é muito mais pesada. E ela é carregada de palavras de baixo calão, de afrontas, de discriminações e de uma série de coisas em que, quando você menos espera, se você não estiver ali bem preparado, você está entrando. Eclesiastes fala disso. Cuidado com as massas, porque... Agora eu vou falar uma coisa pro irmão. Eu, lá na década de... Eu fui narrador de futebol, enfim. E tem uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. Graças a Deus, é uma coisa que eu, em nome do Senhor Jesus, eu não sinto... Eu não vejo, não gosto de ver. Né, televisão e tal, sabe? Gostava de jogar e gostava de narrar. Né? Mas eu sempre falo uma coisa para as pessoas. Eu falo assim, você quer ver uma coisa? Você vai no jogo de futebol. Você vai no jogo de futebol com a torcida do Atlético, torcida do Cruzeiro. Daqui a pouco, é isso que o pastor falou, porque se está escrito, Eclesiastes fala disso. Daqui a pouco você está envolvido naquilo ali. Você está envolvido. E aí no envolvimento, o Senhor nos avisa, cuidado com as massas. Por quê? Porque nós somos induzidos àquele tipo de comportamento. E já um assunto grave que, em nome do Senhor Jesus, eu queria compartilhar com os irmãos. Mas primeiro a impressão do irmão. Sim, mas por que eu coloco em categoria diferente? Porque quando você vai num show, você está ali exatamente focado naquele show ali, as músicas totalmente... Você não tem outra coisa para tirar a sua atenção. Eu, por exemplo, quando eu vou no estádio de futebol, eu não vou para ouvir música, eu não vou para cantar, eu vou para ver o jogo de futebol. Então, o meu foco está ali no jogo de futebol. E por que eu estou falando que a música ela tem um poder muito grande? Porque a música tem um poder de entrar no coração e na alma da pessoa. Por que quando a gente começa um culto na igreja, a gente não começa pela palavra, a gente começa pelo louvor?
Porque a pessoa entra ali com um coração duro, um coração ali resistente à palavra do Senhor, e a partir do momento que a música e o louvor está sendo ministrado ali, o coração dessa pessoa é quebrantado, o coração dela, que é o terreno onde a semente da palavra vai cair, está sendo preparado, e quando a palavra é lançada, não resiste à palavra do Senhor. A nossa igreja que eu falo, a igreja do Senhor ali, onde a gente congrega, a gente está em frente a bares. E quando a gente está cantando louvor na igreja, as pessoas dos bares estão cantando louvor que está sendo ministrado na igreja. Olha para vocês verem o peso que tem o louvor. Então, por isso que eu falo, muitas dessas músicas, por exemplo, seculares, que a gente chama de seculares, que são cantadas, são feitas, são escritas debaixo de algum peso espiritual, de algo espiritual ali. É diferente quando a gente escreve, ali Deus dá um louvor pra gente. A gente tá ali debaixo de oração. Quando um ministro de louvor vai escrever uma música, ele tá debaixo de oração, né? A oração, Deus vai dar ali as palavras, ele vai ser ali iluminado para fazer aquele louvor. E quando tá fazendo a música, como que essa música é feita? Debaixo de qual espírito que está sendo ministrado ali? Então eu vejo muito isso. E o apóstolo Paulo aqui, por exemplo, na questão dos shows, em Romanos 14, 21, ele fala disso, né? Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Então, se a gente vai fazer algo que o nosso irmão, para aquele irmão é escândalo, não vamos fazer. Vamos abster. O apóstolo Paulo, ele absteve de várias coisas durante o ministério dele, para que o irmão mais fraco não se escandalize. Sim. Mas Romanos 14 diz assim, a fé que tem em ti mesmo. Né? Se come, se bebe, aí há esse relato de acordo com o que... Porque aí eu vejo uma questão comportamental. Por exemplo, eu vou num show secular. Nesse show secular, em determinado momento, eu começo a ouvir uma música e eu entendo pela fé que aquela música ela tem problema. Eu confesso aos irmãos, trabalho com rádio há muitos anos, trabalhei hoje, graças a Deus, mais tempo em nome do Senhor Jesus, né, anunciando Cristo, mas trabalhei durante muitos anos também em rádio secular. E eu não ouço música nacional. Por exemplo, hoje em dia, né, com tudo aquilo que faz, ocorre do dia a dia, é difícil eu ouvir música, confesso aos irmãos. Mas desde que eu saí de rádio secular, eu tive um cuidado. Eu não quero mais ouvir. Sabe por quê? Porque o Senhor mostra onde os erros estão. Então, por exemplo, há uma música que na hora que começa a tocar, todo mundo canta, né? A música do Anjo Caiu do Céu. Não vou entrar em detalhe de quem é, enfim, nada disso. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor traga luz ao coração, sabe? Né? Mas o anjo que cai do céu é Lúcifer. Ele é o anjo que cai do céu, sabe? Então, assim, a indagação é o seguinte, irmão. Nós não podemos frequentar os shows seculares, mas tem um problema grave demais. E é isso que eu queria em nome do Senhor Jesus, porque nós chegamos agora no que eu creio. Porque, irmão, eu vou falar uma coisa para o irmão. Em nome do Senhor Jesus, esse pensamento de que as músicas que eles falam hoje, gospel, é para o Senhor, cuidado com isso, porque não é. Não é, sabe? Não é. Você tem que ouvir, entender. O homem hoje ele faz música para a centralidade dele. E ele faz música para fazer sucesso. Eu já tive experiência de chegar para o irmão e falar assim, irmão, poxa, essa música é maravilhosa. Essa música é Deuteronômio, capítulo 28. Né? Poxa, vamos conversar um pouquinho dessa música, porque essa música até o capítulo 14 lá de Deuteronômio é só bênção, mas depois tem maldição. Aí o irmão saiu chateado e falou que eu estava querendo pregar para ele. Mas eu estava querendo só ouvir dele. Consegue entender isso? Tem de vingança. Então aí o que acontece, meu querido irmão? Em nome do Senhor Jesus, o cristão pode frequentar shows seculares, mas esses shows seculares, eles não estão sendo trazidos para dentro das congregações. Sabe por quê, meu querido irmão? Eu estive outro dia desses, alguns anos atrás, eu fui numa congregação, eu tive a dificuldade de chegar lá. Sabe por quê? Eu tinha um endereço, parei o carro, mas eu olhei e falei, será que é aqui mesmo? Porque era um ambiente, e os irmãos descobriram, de boate. Na hora que eu entrei, tudo escuro. Olha, em nome do Senhor Jesus, eu falo isso com temor, tremor e com respeito aos irmãos, tá? Mas tudo escuro, globo, luz. Aí eu falei assim, será que é aqui? E é. Verdade. Aí qual é a história?
poxa vida, eu não vou ao show, mas eu não preciso ir mesmo, não, porque o show ele está sendo trazido para mim. E aí tem uma questão muito séria, né, meu querido irmão, minha querida irmã, sabe qual é a questão séria? É que não se tem Cristo nessa vida. Justamente. Sabe? E aí é o seguinte, aí eu não posso me sentar com o beberrão, aí eu não posso me sentar com o comilão, porque aí, né, eu tenho os fariseus falando assim, poxa, mas lá o William, enfim. Vamos começar, pastor Gilberto, pois não. Eu ia falar justamente isso, que o que ocupa a mente ocupa o coração. Quando alguém vai para um show, só falando o que o senhor falou em relação à questão do tipo de música, ela já vai ciente e aí tem que fazer a diferença do que eu falei aqui. Como que ela vai, qual a missão que ela vai. Porque quem escolhe ir para um show secular é música que ela ouve todo dia. Ela não vai ser inflamada no show. Ela já ouve todo dia aquilo ali. E em relação a, completando o que o William falou, é o seguinte. Hoje nós temos uma liberalidade em igrejas em que nós não somos imitadores de Cristo. Nós estamos copiando o mundo. E o mundo entra desde o layout da igreja, desde o chamamento para... Nós não estamos mostrando o Cristo, nós estamos... Quando eu falo nós, é toda a comunidade, a igreja. Nós somos nós estamos fazendo o mesmo network do mundo, nós estamos trazendo não somente a questão de jogo de luz, até a roupa, a vestimenta, as atrações, lidar no altar para cantar e para louvar é diferente de show, de uma mostra. E as igrejas, nós como igreja, estamos trazendo o show, estamos trazendo os likes do Instagram, estamos, infelizmente, vestindo e falando como o mundo. A nossa fala é uma fala secular, no geral, que tem como uma pseudo-ideia de que isso vai trazer o jovem, mas o que traz o jovem é o Espírito Santo. E aí a gente tem esse show dentro da igreja. Hoje tem uma questão, sem discriminar ritmos, hoje tem uma pegada muito grande no pagode, né? E tem um grupo que está fazendo um sucesso nas redes sociais, chamando as pessoas e tocando um pagode que é a mesma coisa de ter um pagode mundano. E inclusive até o nome do espetáculo, porque para mim, na minha concepção, não é um louvor, é o mesmo de um cantor secular chamado Thiaguinho, que colocaram o nome Tardezinha. É um grupo que canta as músicas de samba e com o mesmo formato, as danças da mesma forma. E aí, como que a gente separa isso do secular para o que não é secular? E as pessoas estão indo. Tem uma casa de show em Belo Horizonte, que é diferente de você ter um antigo Chevrolet Hall, onde Sim. você vai ter vários... Não, uma casa de show de samba de Belo Horizonte. E esse grupo veio tocar naquela casa, como se fosse um show gospel, anunciado para todas as pessoas. Então, como que a gente tem a diferença do secular e do sagrado, que é o sagrado e o profano, Sim. se nós estamos trazendo, infelizmente, as moldagens do profano para dentro da igreja. E inclusive em relação a ritmos, em relação à questão, se a gente pegar a programação neurolinguística, a gente vai ver como que as músicas hoje estão similares às músicas do mundo, justamente as músicas seculares, né, falando mais tecnicamente, para trazer um público para a igreja. Vamos separar, está trazendo o público para a igreja. Nós estamos trazendo esse público para Cristo, porque o que a gente tem visto é justamente portas de igreja como se fosse final de um show. E a gente era tão lindo, e é tão lindo a gente ver a fisionomia de um crente, de um cristão, que hoje a gente não consegue ver. Por quê? Porque a igreja está trazendo o mundo para dentro da igreja, seja através da música, seja através da gíria, que ela tem vindo do altar, Sim. por pessoas que estão levando a palavra, elas estão cheias de vocabulário que não são condizentes com a palavra de Deus e com a postura que eu tenho que ter como um cristão, com o intuito de quê? De encher
a igreja, mas a gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que, através de Cristo, encher as pessoas do Espírito Santo. Ali tem que fluir os frutos do Espírito Santo e não os frutos do mundo, onde as pessoas têm um compromisso de ir ao domingo, pular, dançar, gritar, chorar, se emocionar. Mas aí a gente entra numa questão: e o arrependimento? Porque Judas não se arrependeu, mas ele esteve ao lado do Cristo. Ele não escolheu. Temos as pessoas que não escolhem, mas nós, enquanto igreja, o Judas teve a oportunidade, mas nós temos essa culpa hoje de não dar a oportunidade da pessoa se chegar a Cristo, porque nós estamos oferecendo somente o entretenimento e o show? Sim. Porque o que ocorre, aí, pastor Jonas, é que nós não podemos entender que o lugar do cristão é só na congregação, porque nós congregamos, vamos à quarta-feira, quinta-feira, sábado, domingo, só que na congregação o culto ele tem 1h30, 2 horas, enfim, mas aí você vai ter 24 horas do dia seguinte e 22 horas daquele dia para poder testificar, testemunhar, ou seja, ainda hoje falava com a irmã Jéssica aqui, o que o Senhor busca em nós, e o Paulo diz isso: eu sofro as dores de parto em mim, enquanto Cristo é formado em vós. Sim. Então, por exemplo, esse Cristo formado em vós é muito sério, irmão. Sabe por quê? Ainda há pouco o irmão citou o livro de Malaquias. Né? Malaquias, irmão, aquele livro ali é dirigido a sacerdotes que estavam roubando o Senhor. Então, sabe, eu posso falar uma coisa para os irmãos aqui, em nome do Senhor Jesus? Eu falo com temor e tremor. Com temor e tremor. Sabe o que isso agora? Algumas pessoas podem estar ouvindo isso, que estão em liderança. Sabe o que isso pode estar machucando a eles? Se o Espírito Santo não for lá e quebrar? Certeza. Nada. É verdade. Nada. Mas tem um bando de louco lá falando, sabe? Nada. Porque o que quebra o nosso coração é o Espírito Santo. Agora, o que quebra, o que extingue, o que manda embora o Espírito Santo do Senhor de nós somos nós mesmos. Isso está escrito. Não extingais o Espírito. Então, diante de tudo aquilo que o irmão Claudinei disse, o irmão agora, o Gilberto falou, pois não. Irmão William Jorge, pastor Gilberto. Pastor Gilberto, ele fez uma divisão, no contraponto dele aqui, ele fez uma divisão dos eventos, né? Essa divisão dos eventos ela é aceitável, porque nem todo lugar que a gente vai, né? Existem eventos que a gente vai que tem ali a música, que a música não é direcionada para adoração, porém também não é direcionada à promiscuidade, né? Que é um 7 de setembro, uma formatura de escola militar, um aniversário de alguém da família, né? Que tem pessoas ali que não são crentes, você tem seus parentes que não são cristãos, né? Mas a Bíblia ela não te proíbe de ir ali, como disse o pastor Gilberto, não há um ponto na Bíblia que de fato te proíba de estar neste lugar. Nesse caso aqui, que é os pontos que eu citei, que eu acredito que o pastor Gilberto ele colocou isso aqui com muita sabedoria, nesses pontos você precisa ser luz, dar o bom testemunho, né? Como eu disse no início do debate, que nós não somos antissociais pelo fato de servirmos a Deus, né, pastor Gilberto? Mas nós devemos estar nesses ambientes a qual o senhor, né, dividiu uns ambientes aqui, o senhor dividiu alguns ambientes, exemplo de um baile de formatura, uma festa de 15 anos de um parente, de uma filha, né, um evento profissional. Às vezes a pessoa está trabalhando num ambiente, ele é um segurança, ele é um guarda civil, ele é um guarda militar, ele é um repórter. Então, na verdade, ele não está envolvido naquele ambiente. Ele está naquele lugar, mas ele não está envolvido naquele ambiente. No caso de irmos a um ambiente, né, existem pessoas que vai por uma necessidade, está ali a trabalho, né? Como é o caso de um policial militar que está ali num campo de futebol, está ali para fazer segurança e tal. Ele é uma autoridade constituída por Deus, mas ele não está envolvido no evento. A atenção dele é voltada para a segurança do evento, né? Para as pessoas que estão naquele evento. Então, na verdade, o pastor Gilberto ele fez uma divisão do evento, mas ele trouxe uma opinião única aqui, de que nós não devemos estar em um ambiente que Jesus não está presente, que não se fala da palavra de Deus. Quando Jesus ele assentava com os pecadores, ele era o protagonista. Quem dava a palavra era ele. Quem falava era ele. Então a atenção estava voltada para ele, né? Quando nós vamos à igreja, o pastor Gilberto colocou muito bem aqui,
Quando nós vamos na igreja, nós estamos voltando a nossa atenção para a palavra de Deus. Então nós não devemos ir a ambiente, nós que servimos a Deus. Eu acho que é uma opinião, eu acredito que é uma opinião conjunta de todos nós aqui. Nós não devemos estar num ambiente que o nome de Jesus não é proferido ali, no caso, que é um ambiente promíscuo, né? Não é um ambiente para nós. Nós não devemos estar em ambientes inadequados para um cristão e também não podemos trazer um ambiente inadequado para a igreja. Sim. Que é o que o senhor colocou, irmão William Jorge, e que o pastor Gilberto colocou aqui. Né? O evangelho ele não é acondicionado às nossas condições de vida. Nós devemos nos condicionar ao evangelho. O evangelho é transformador. Se eu decido servir a Deus, né? Se eu decido servir a Deus, eu preciso entender que eu devo servir a Deus e ser transformado pelo evangelho, aceitar as condições do evangelho, né? Então a minha resposta é não para ambientes que o nome do Senhor não seja glorificado, não para ambientes em que há promiscuidade, uso excessivo de bebidas e drogas, como o pastor Gilberto colocou aqui. Mas o pastor Gilberto, ele nos apoiou muito nesse debate, porque ele fez essa divisão de ambiente, né? E, infelizmente, o irmão William Jorge, o tema que é cristão pode frequentar shows seculares? O secular é um apelido carinhoso que a gente dá para o mundo, né? E a gente sabe que a gente está falando do mundo, do pecado, da promiscuidade, da pornografia, e nós não devemos estar nesse ambiente. Mas, né? Aí, porque eu queria uma palavra do irmão Claudinei, porque é o seguinte, irmão, eu conheço um irmão que ele conseguiu levar uma filha à igreja, à congregação. Aí a filha saiu de lá e indagando, ela falou, poxa vida, eu vim na igreja, mas eu só ouvi falar do diabo. Não ameis o mundo, nem aquilo que há no mundo. Então não é um trabalho do Espírito Santo no meu coração para que essas coisas, eu nasci de novo, então eu vou nascer como? Eu vou nascer como um bebê mesmo, eu vou começar a engatear e tomar o leite espiritual, o puro leite espiritual, para que eu possa crescer para a salvação. Então, em nome do Senhor Jesus, não se falta, e eu falo com muito temor, o Senhor sabe daquilo que eu estou falando, né? A palavra do Senhor Deus é uma pessoa, é a pessoa do Senhor Jesus. Ele é a centralidade, ele tem sido a centralidade, porque se ele não for, eu vou continuar trazendo todos os maus hábitos. Por quê? Porque o Espírito Santo nos convence do pecado. O pecado é não crer no Senhor Jesus. Mas como é que, irmão, Romanos, Isaías, como é que os outros vão saber se eu não levar? Pois não. Irmão William, pastores, eu sou de uma época que é da década de 90, né? A gente sabe como que a gente vivia o evangelho nessa época. Era totalmente diferente, um evangelho gostoso, um evangelho que a gente tinha toda a oportunidade de pregar, de falar do pecado, né? E hoje, infelizmente, eles ficam passando a mão do pecado e a gente precisa denunciar o pecado. Nas igrejas, eu falo que a gente precisa verificar, analisar cada canção, cada música que é ministrada, porque tem shows que se diz cristão, gospel, eu não vou, porque a música é totalmente centralizada no homem e o culto, ele tem que ser voltado totalmente para a pessoa de Deus. A adoração total a Deus. Os hinos que são adorados no culto tem que ser escolhido através do Espírito Santo para a adoração do Senhor. E o que está acontecendo hoje, como o senhor disse, as pessoas, a gente leva uma pessoa na igreja como convidado e a pessoa dentro da igreja ela vê como se ela estivesse em qualquer outro lugar, menos igreja. Né? As pessoas se preocupam muito com a moldagem, muito com aquilo que as pessoas vão ver ali, do layout, e esquece que o principal que tem que estar na igreja é o Espírito Santo de Deus. Lá a gente é muito feliz porque o nosso pastor Raimundo Moura, ele é músico também, e a gente faz a escolha das músicas de acordo com o que é a necessidade da igreja. O que é a necessidade da igreja? Músicas centralizadas no Espírito Santo, centralizadas em adoração ao Senhor, em adoração ao Pai. E o que as pessoas têm confundido muito hoje, que eu quero falar, a pessoa tem dividido liberdade com maturidade espiritual, sendo que as duas coisas andam de mãos dadas, a liberdade e a maturidade espiritual. Nós temos que caminhar como igreja em busca da maturidade espiritual.
não pode ser tomar leite a vida inteira. A gente tem que crescer. Hebreus, Né? Oh, mas tá puxão de orelha, ó, você já era para estar crescendo. Tem que crescer. A gente não pode estar no mesmo patamar. Prossigo para o alvo. Esse prossigo é caminhar, não é ficar parado. Né? O evangelho é movimento. A gente precisa sair da religiosidade e caminhar para o evangelho do amor, o evangelho da salvação, o evangelho que confronta. Quando a gente está num culto que nós não somos confrontados, é uma bela direção que a gente vai caminhar por algo que a gente acha que é evangelho, não é evangelho. Sim. O evangelho é confronto. A gente é confrontado o tempo todo. Amém. O pai corrige o filho que ama. O próprio Deus fala, né? O pai corrige o filho que ama. Bom. Então ele nos corrige porque ele nos ama. Amém. Bom, é rápido, né? Passou rápido, enfim. E nós queremos, em nome do Senhor Jesus, né, que os irmãos estivessem em oração, né? Porque não ameis o mundo nem aquilo que há no mundo, né? E o Senhor fala, mas o que há no mundo? A soberba, né? A sexualidade, sabe? O orgulho, as riquezas. Não ameis o mundo. Mas é interessante, o Senhor Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Senhor Jesus, né, aquela mulher que o ungiu. E aquelas pessoas diziam assim, se ele soubesse quem está ali o ungindo. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Senhor, como um dia o Davi orou, me ensina a fazer a tua vontade. E aí, atenção, irmão, o Senhor Deus, em João, a palavra do Senhor nos diz assim, se dissermos que não pecamos, a verdade não está em nós. E aí diz que o Senhor é fiel e justo para perdoar e purificar os nossos pecados. Então, a resposta para esse texto, a minha fé, é Pedro quem dá, dizendo que o que purifica é a obediência da fé.